tô sentindo que eu tô muito longe. Muito longe. Então, o assunto de hoje é um assunto que vai render, inclusive, outras lives nas próximas semanas, que a gente vai acabar desdobrando esse assunto em outras perspectivas. Mas hoje, né, no Papo de Mulher, o assunto é talentos. E o talento, principalmente, é algo muito oportuno esse assunto vir exatamente hoje, porque eu não sei se tu sabe, Sabrina e geral que está nos assistindo, que hoje é o Dia Mundial do Desenhista. Eu acabei de ver nos seus stories. Acabei de ver. Exatamente. Inclusive aquele desenho lá que eu postei ali no stories é da minha filha. Que lindo! Então, antes de mais nada, parabéns a todos os desenhistas profissionais, amadores, a todos os artistas que direta ou indiretamente se utilizam dessa arte do desenho para manifestar o seu trabalho. Então, esse assunto hoje, ele não foi como acho que as coisas acontecem, né, e cada vez mais reforça o que eu acredito, que nada é por acaso. Nós escolhermos justamente o tema talentos no dia de hoje, que homenageia justamente esses profissionais que precisam, né, que usam o seu talento de forma genuína, de forma verdadeira no seu trabalho, na sua arte. E o assunto é justamente esse, né? Eu acho até interessante você ter tocado nesse assunto, porque muitas pessoas associam talento a justamente pessoas com habilidades artísticas, né? Falar, qual que é seu talento? Mas eu não sei pintar, eu não sei dançar, eu não sei cantar. Eu não sei desenhar, eu não sei fazer nada. E não... Todo mundo sabe fazer um monte de coisa. E não considera como talento, né? Exatamente. Então, a ideia hoje, nós começarmos a falar desse assunto talentos, de uma das perspectivas, e quem ficar ligadinho conosco aqui até o final, no final eu vou trazer 5 dicas, tá? 5 situações para te ajudar a encontrar os teus talentos. Porque o grande desafio é como eu uso os meus talentos dentro da minha atividade profissional. Então, daí vem duas, né? A gente separa em 2 situações. Uma, os talentos que eu tenho, as coisas que eu sei fazer, elas podem ser transformadas num meio de renda? Na sequência, a gente vai responder. A gente vai responder. E a segunda pergunta é, como eu posso usar os meus talentos na atividade que eu já exerço hoje? Na atividade profissional que eu já exerço hoje? Pessoal chegando aqui. Só perdeu a homenagem que a gente fez. Você, sobretudo, né? Estou falando aqui justamente dando os parabéns por hoje, que é o Dia Mundial do Desenhista. Então, parabéns para você, que é um artista incrível. Que incrível. Eu nunca sei se é artista ou artista, mas enfim, né? Está representado aqui com essa homenagem que a gente está fazendo e justamente o assunto de hoje, que é talentos. Mas voltando à nossa pauta, a questão é, os nossos talentos, beleza. Como identificar os nossos talentos? No finalzinho a gente vai dar as dicas. Mas antes de mais nada, é interessante nós observarmos que todo mundo tem talentos, que são talentos natos, que são talentos que nascem com a gente. E muitas vezes, por ser tão inato, tão... Tipo, o ar que nem a gente está respirando, a gente nem percebe que respira. Quando a gente vê, o pulmão enche, o pulmão esvazia, o sangue circula pelo corpo, o ar circula, que faz, né? Vai lá pelo sangue, não sei o que, alimentar as células, e isso é uma coisa quase que automática. Quase não, é uma coisa automática. A gente não precisa pensar para respirar e para o coração bater. E da mesma forma, os nossos talentos. Nós não precisamos pensar para executar eles. Às vezes, das coisas mais simples, inclusive, cozinhar, cuidar de um jardim, a forma como você aborda, fala com as pessoas. Às vezes, mínimas coisas que você tem um talento especial e é diferenciado em fazer aquilo,
e muitas vezes acaba não valorizando, porque é tão visceral em ti. E a ideia de nós trazermos esse assunto hoje é justamente introduzir essa questão dos talentos e daí vendo as duas perguntas que a gente quer responder hoje. Primeiro, o seu talento pode ser transformado num meio de renda? Já vou adiantar aqui que sim, que o teu talento pode ser transformado num meio de renda. O como é um outro detalhe, que vem depois. E o segundo é como usar os seus talentos, como usar aquilo que você sabe fazer como ninguém, dentro da atividade profissional que você executa hoje. E aí, Sabrina, o que acha? Eu penso que não é algo que dá para polarizar, no sentido assim, primeiro eu tenho que descobrir os talentos que eu tenho na vida pessoal e profissional. Eu acredito que é uma coisa articulada. Na medida que você se percebe, naturalmente isso vai se mostrar nas suas atividades profissionais também. Então, não é você descobrir o seu talento para você usá-lo somente no ambiente profissional. Se você for pensar nos seus talentos, isso é uma coisa que é uma dimensão muito grande, né? Ele ampara a sua vida inteira. E é uma coisa que a gente estava conversando, né, Dani? É o quanto que está relacionado à nossa autoestima, a questão dos talentos. Porque quando você tem uma percepção muito tóxica da pessoa que você é, e talentos é o quê? São habilidades, são potencialidades, coisas que são tão viscerais, como você disse, tão incríveis que você faz, e aí você não consegue reconhecer isso como talento. E essa questão do reconhecimento vai de encontro completamente com a autoestima, porque quando a autoestima é uma baixa autoestima, você não consegue identificar, né? A percepção da pessoa que tem baixa autoestima dela própria é ruim, sempre faltante, né? É sempre focada naquilo que falta ser e não naquilo que ela já é. Exatamente. Inclusive, eu fui a fundo pesquisar sobre esse assunto já, até porque ele faz parte do meu trabalho, exaltar justamente as pessoas a partir dos talentos que elas têm, e daí em identificando e exaltando esses talentos, transformando eles em pontos fortes, e com estes pontos fortes, desses talentos exaltados, você também buscar suprir as tuas deficiências, aqueles pontos que você tem de debilidade mesmo, porque afinal a gente não sabe tudo. Então, porém, a gente é muito bom em saber algumas coisas, acaba não valorizando essas coisas que nós somos muito bons em saber, em fazer, em criar, e acabamos focando demais naquilo que nós não temos. Então, você acaba botando foco e isso não só, né, o meu querido mestre Hélio Couto, né, meu professor Hélio Couto sempre fala, maravilhoso, que o que tu foca é o que se expande na tua vida. O teu foco principal, ele vai reverberar na tua vida aquilo que você tem como foco principal. Se o teu foco hoje está em enxergar aqueles pontos que você tem deficiência, é mais deficiência que você vai ter. E isso, por incrível que pareça, nós crescemos num contexto onde nós não somos incentivados a usar os nossos talentos, em praticar e aprimorar os nossos talentos e as nossas habilidades principais. Nós somos ensinados desde criancinha, depois na época da escola, depois quando a gente entra no mercado de trabalho, vem replicando esse padrão que ele foca assim, principalmente no quê? Naquilo que a gente não sabe. Sim. Então a pessoa nunca é exaltada, né, pelo aquilo que ela sabe. Vide a maior parte da criação. Hoje em dia, graças a Deus, isso já está mudando um pouco, porém ainda é muito forte o foco em cima do que a criança não aprendeu. Principalmente na primeira infância e na época, não pega isso daqui, não faz aquilo lá. Sim,
tirando toda a parte de cognição, de aprendizado, a parte que você sim tem que manter a criança num local seguro, mas tirando isso, normalmente as crianças não são incentivadas, inclusive não na escola, a desenvolver as suas habilidades. O desenho, a comunicação, aquilo que ela tem de especial. Muito pelo contrário. Isso daí é coisa de criança. Tem que focar no que importa. Às vezes é até nessa fase que... Até eu lembrei do filme e também, sobretudo, né, antes de ser filme, o livro do Pequeno Príncipe, né? Perfeito. Porque quando ele mostrava o desenho da jiboia que tinha comido elefante, ninguém entendia isso, era um chapéu. E aí falaram para ele, para de perder seu tempo desenhando jiboias comendo elefante, chapéus, e vai aprender cálculos, vai aprender isso, vai aprender aquilo, para você ser um adulto que ganhe dinheiro, que produza. E aí ele parou de desenhar, e é isso que a gente vê tanto, né, que acontece, né, principalmente com as artes, que as pessoas são muito... Como? Não, aqui é a crença limitante que já fica sendo introduzida na nossa mente. Sim, com certeza. E aí a gente vê, né, nossa, quantos talentos morrem nesse tempo, né, nesse momento da vida, da infância, porque já ali mataram, porque vai ganhar pouco, que você não vai conseguir se sustentar, né? E, enfim, as pessoas vão abandonando. E quem disse, né, que seria... É tão doido se você for pensar na dinâmica, né, de como funcionam as coisas, que tem a ver uma pessoa que desenha, o que isso diz, as pessoas já vão... Parece te predestinando, sabe? Se você desenha quando criança, logo você vai ser isso, né? Querendo te encaixar num lugarzinho ali. Às vezes você vai ser multipotenciais, né? Multipotencial. Exatamente. Uma pessoa que desenha e faz isso. Sim, sim. E principalmente na situação, por exemplo, uma pessoa, o assunto hoje que é o dia do desenhista. Não significa que a pessoa vai ser um artista plástico, que vai ser um artista que vai trabalhar diretamente fazendo o desenho como uma arte, o desenho sendo a arte. Mas muitas vezes ele pode usar aquela habilidade do desenho em outra atividade, como por exemplo, na parte de designers de produtos, na parte de, vamos dar um exemplo aí, galera que está aí nos ajuda, um desenhista, um tatuador, pegando o próprio exemplo da Sol, um tatuador precisa de um desenho. Então, ele não vai ser um artista desenhista propriamente dito, mas ele vai se utilizar da arte, da habilidade, do talento que tem para desenhar. Seja fazer a tatuagem, trabalhar com engenharia de produto, designers de produtos, designers das mais variadas formas, a própria área de arquitetura também. Então, ou, por que não, ser um artista que desenha, que pinta, que faz o desenho como a sua arte fim. Então, e a ideia desse papo de hoje é justamente essa. Fala, Sabrina. Não, é que eu acredito que já começa a polarizar daí, né? Tipo, os seus talentos lá desde pequena, de pequeno, enfim, eles são podados logo cedo. E aí fica aquela coisa, isso é para hobby. E aí outras coisas são para a vida profissional. Aí você tem que polarizar. Uma coisa fica do lado A e a outra fica do lado B. E aí não é difícil você escutar de pessoas. Eu fiz, tô dando um exemplo, tá? Não é todo mundo que faz engenharia que faz por esse motivo. Mas um exemplo que veio na minha cabeça, eu tô fazendo engenharia porque eu sei que eu vou ser bem remunerado, enfim, vou conseguir sobreviver, me sustentar com essa grana da engenharia. Mas eu quero ser cantor, um exemplo, tá? Ou tenho uma habilidade X que é o desejo do meu coração fazer aquilo. Então eu faço aquilo nas horas vagas e quando eu estiver bem estruturado financeiramente, eu me dedico a essa área, né? Aí eu vou viver da minha arte ou do meu hobby, dos meus talentos.
E aí as pessoas passam uma vida inteira, né? E aí quando Frustrada. aposenta. E às vezes depois nem tem mais energia, pique para se dedicar, porque é tanta frustração, tanta coisa. Param de praticar, às vezes esquecem, deixam para lá, né? E aí, por isso que falam que o lugar que mais tem sonhos que não se realizaram é no cemitério, né? Porque as pessoas morrem e elas não viveram Enterram para seus sonhos juntos. realizar. Uhum. Sonhos no sentido de que começou aqui, mas que o sonho para ele se materializar precisa se tornar objetivos, precisa se tornar metas e micropassos Metas. para você Uhum. conseguir de fato tornar ele real. Senão fica uma coisa vaga na sua cabeça, totalmente É só um impossível a sonho. princípio. E aí fica aquilo, né? Será que se esse Uhum. sonho tivesse colocado ele no papel, mensurado de alguma forma, né? Porque precisa fazer isso também, um estudo, para você conseguir viabilizar esse sonho, torná-lo em objetivo, torná-lo em meta, usando todos os seus recursos, seus talentos, né? Toda E essa e energia tem sua técnica para voltada. isso, Tem né? hoje, a Tem gente metodologia sabe, para né, isso. que tem Uhum. hoje. Até, gente, dá um likezinho aí, coloca coraçãozinho pra gente, se tá fazendo sentido isso que a gente tá conversando. Antes de mais nada, quero dar um oi pra Leda, querida aqui, que entrou, né? A Oi, Deise entrou aqui Leda. também. Ricardo PDM, beijo. Então, manda coraçãozinho pra gente, se tá fazendo sentido esse papo de mulher de hoje. Deixa eu ver aqui, a pessoa falou aqui. Opa, o que eu fiz aqui? Eu fui botar Nossa, aqui. você vai falando, né, de papo de mulher, se a gente for ver É. como mulheres, né, o quanto que as mulheres que têm. Isso também acontece muito com os homens também. Vamos supor, um Uhum. homem que tem uma habilidade para dança ou para Ah, ser não, isso não é coisa de homem. cabeleireiro. Uhum. Exatamente, já é colocada em xeque a Preconceito. orientação sexual da pessoa. Assim como mulheres também, mulheres que gostam de determinados esportes que majoritariamente são praticados por homens. Isso Uhum. também é colocado em xeque a orientação sexual da mulher. Então, Que é tudo puro isso vai preconceito. reprimindo a pessoa daquilo que ela Uhum. é, da forma que ela quer se expressar no mundo, né? Que coisa louca, pirada mesmo. Matrix total, Não, né? Matrix total. E a nossa ideia é o quê? É te jogar para fora dessa Matrix. E justamente, inclusive a gente tem um grupo, que é o grupo, né, das mentoradas da Tati, que é o Fora da Por Matrix. trás da Matrix. Exatamente, é atrás dos bastidores da Matrix. E a ideia é justamente essa, gente, é botar uma pontinha de que seja de esperança no coração de vocês e na mente, principalmente, que é possível sim você reconhecer os teus talentos e começar a se apropriar deles. É simples? Não. Porque tem muita crença limitante que vem lá desde a nossa infância, como a Sabrina bem comentou agora, que vem crenças limitantes que vêm lá da nossa infância, que os nossos pais que eram nossos exemplos, que os nossos professores na primeira infância que eram nossos exemplos, nossos guias, nossos mestres, nos orientaram e levaram o nosso caminho para uma forma que fez com que a gente acreditasse que aquilo ali realmente não ia servir para nada, que era coisa de criança, que era só hobby, que era bullshit, que era bobagem, que não valeria a pena investir naquilo, que aquilo não ia dar dinheiro. E nesse caso, eu coloco o meu case como depoimento, que por muitos anos, por 20 anos, até um pouco mais, eu acreditei que a minha arte, que aquilo que eu amo fazer, e da forma como eu gosto de fazer, não iria dar dinheiro. Que era atrelar a parte das terapias com a parte sistêmica de gestão de pessoas e resultados, que não, se botou terapia na história, botou coisa holística na história, isso não dá dinheiro, isso é coisa de maluco, isso é coisa de gente nova era, é de gente alternativa, né? E por muito tempo eu incorporei isso como verdade. Então, filha de um pai, funcionário público, de alto escalão, que tem de uma família inteira, por parte de pai,
funcionários públicos de universidade. Meu avô, que foi reitor da URGS lá nos antanhos passados. E toda a família trabalhando nesse meio. Cresci com uma crença que tinha que ter esse padrão de emprego, de trabalho, para tu ser bem remunerado. Daí os teus hobbies, as coisas que tu queria fazer, ficava como hobby. Tu vai ganhar dinheiro, porque é isso que dá dinheiro, e estas outras atividades, isso daí é coisa de gente maluca que não tem o que fazer. Oi, querida. Antônio, aqui. Antônia, tudo bom? Então, sabe, eu cresci nesse meio achando isso, porque, né, meu pai falava, eu estava ali, era o exemplo que eu tinha. E nisso foram-se 20 anos, um pouco mais de 20 anos da minha carreira corporativa, na minha carreira economicamente ativa, acreditando nisso. Até que... Terezinha aí, ó. Beijo, Terezinha. Até que eu disse, não, vamos parar essa porra aqui. Não é por aí. A paixão, aquele talento, aquela coisa começou a gritar tão forte que eu disse, não tá cabendo mais dentro de mim. Ou eu ponho isso para fora, ou eu vou implodir. Que é o que muitas vezes acontece, né? As pessoas que têm aqueles sonhos, que têm os desejos, que têm uma coisa muito valorosa dentro de si, acabam não manifestando isso, se deixando ficar dentro desse círculo de crenças limitantes, achando que dentro daquele contexto elas podem se satisfazer enquanto pessoas, e acaba não sendo isso que acontece. Elas muitas vezes se satisfazem financeiramente, mas o financeiro acaba sendo para financiar a implosão interna que ela acaba tendo com as frustrações, com o estresse, com a baixa autoestima. Então a pessoa vai fazer terapia porque está com a autoestima, ela só vê e coloca no outro a corresponsabilidade da sua vida, e com isso vai ficando mais frustrada. Daí vem as doenças psicossomáticas, vem as doenças aí do nosso emocional, que ferra com tudo. Então isso a ideia ainda... é justamente... Fale. Não, isso ainda é quando a pessoa tem consciência dos talentos dela, e que aí ela acaba fazendo uma escolha, opta por deixar isso como hobby e fazer uma outra atividade, porque por prioridade, por N questões, crenças, tem pessoas né? que ainda colocam isso dão uma vazão para isso. Mas aqui, até eu estava me referindo a pessoas que não dão vazão para isso, que deixam aquilo ali, quando vê, né? É porque tem uma galera mesmo. Eu me enquadro nisso, demorei muito para eu me encontrar, digamos assim, como eu havia comentado com você, né? Era uma pessoa que eu não reconhecia os meus talentos, as minhas habilidades, por baixa autoestima também, porque eu precisei percorrer o meu próprio processo para poder, da forma como eu sou. Porque às vezes aquilo tem uma perspectiva também que veio na minha mente agora. Às vezes, assim, algo que para você não é considerado um talento porque você aprendeu que isso é errado. Que um jeito seu é errado e que não é legal. Acontece. E que você tem que parar de ser assim, parar de fazer isso porque é errado. E aí como que você vai identificar uma coisa que é um talento, que é uma coisa legal, que é uma coisa que as pessoas admiram, e quem é portador do talento também admira, é uma habilidade, é uma potencialidade. Como que você vai se você aprendeu o que é errado? Né? Então, rolava muito disso, né? Também rolou muito disso comigo, como uma coisa que não pode, porque não cabe nesse lugar, né? Não cabe na sua vida, né? Não... Então, isso também dificulta muito o processo para que as pessoas identifiquem os talentos delas e habilidades. E por isso, por muito tempo, eu fiquei muito perdida profissionalmente, porque eu não reconhecia isso na minha vida em todo sentido. E aí depois... Tu não reconhece o teu talento, que é aquela coisa que é inata tua,
E se tu não reconhece o talento, que é o inato teu, daí tu vai atrás de aprender uma coisa que não é o teu ponto forte, porque te disseram que é aquilo que dá dinheiro. Daí tu vai atrás. Então, se tu não reconhece o teu talento, já automaticamente, putz, aquilo que eu sei, que eu gosto, sabe, que é visceral em mim, não vale nada, aquilo que eu não sei, ou sei menos, vai valer alguma coisa? Não vai valer também. Então entra dentro desse círculo vicioso da baixa autoestima, que se tu for ver lá atrás, foi gerada por quê? Porque tu teve que abafar, tu teve que desconsiderar uma coisa que é uma das tuas características principais. Sim, e você até ou qualquer pessoa, né? É um exemplo que eu usei muitas vezes com clientes, enfim. É nítido na infância, por exemplo, quando uma criança faz uma prova e tira nota 10, nota 9, uma nota foda. E aí tem aquela ideia de não fez mais que obrigação, né? Isso não é motivo para elogio, para que legal, meu filho, né? Você tirou uma nota boa, porque você se dedicou, isso, aquela coisa toda. Mas vai agora tirar uma nota baixa. E às vezes nem tira uma nota tão baixa, às vezes tira um 7, ou sei lá, um 6. E aí vem as cobranças. E isso, né, pelo menos é uma coisa que é observável dentro da psicologia, que às vezes as pessoas elas não conseguem uma atenção, e não uma atenção de chamar atenção puramente, mas é uma atenção, todo mundo quer ser observado, quer ser visto. É uma das nossas, né? Exatamente, é uma das necessidades humanas, é o pertencimento. E o pertencimento, para você pertencer, você tem que ser visto e reconhecido. A Leda está perguntando aqui, Leda, querida, como acessar os talentos? A gente já vai contar aqui como, né, algumas dicas de como acessar os talentos. Mas termine, Sabrina. Aí ai, que onde eu parei? Sim! Aí eu lembrei, que eu acabei de esquecer, né? Opa, como acessar os talentos? Minha mente já foi lá como acessar, me perdi do que eu tava falando. E aí ele começa a perceber, né, isso ao longo da vida, aprendido na infância, que, poxa, eu tenho mais atenção quando eu não tenho um bom comportamento, um bom resultado, do que propriamente quando eu tenho um bom resultado. E aí, por isso que não é difícil ver, né, principalmente adolescentes, aí já entra nessa fase da vida, né, de adolescentes que começam a aprontar todas, né? Porque aí ele é visto. Aí Costa começa a distorcer, fica extremamente disfuncional a relação dos pais, enfim, porque daí ele aprende que ele tem atenção dessa forma e ele entende que amor é quando o pai bate, chama atenção. Puxa, e daí vira um boné velho. Criam-se adultos com ego infantil. Quando eu trabalho na psicoterapia, na questão da investigação do inconsciente, a gente trabalha, e eu trabalho com uma perspectiva principalmente do empreendedorismo, porque muitas vezes essa não identificação dos teus talentos, esse teu lugar de se colocar ainda naquela posição da pessoa que tinha seus talentos podados e tinha que focar no que não sabia para se exaltar. Daí tu vai ver isso na perspectiva do empreendedorismo. Porém, tu pega as pessoas, elas estão conectadas justamente com aquele ego infantil, com aquele ego lá de quando ele era criança, que estava na fila do supermercado com o pai, e o pai não queria comprar chocolate, e tu caía no chão, saía berrando, chorando, eu quero. E hoje, você, adulto querido, que está aí, né, muitas vezes está fazendo e tendo os mesmos comportamentos que aquela criança mimada, com perspectivas diferentes, mas querendo a mesma coisa que o pai, que a mãe, que o chefe, que o cliente, que o mercado, que o mundo simplesmente te deu chocolate de mão beijada, senão tu senta e chora e berra. Sim. Então, crianças feridas em corpos de adultos, né?
Exatamente. E daí não nos cabe aqui achar, vamos achar o culpado. Essa história de achar culpado é mimimi de gente que não tem autorresponsabilidade. Se os pais fizeram isso, eles fizeram o melhor que sabiam naquele momento, com a consciência que eles tinham. Isso é uma frase que já é bordão na nossa boca, né? Então, mas a questão é, o que você pode fazer hoje para começar a mudar esse comportamento em você? Como você hoje pode começar a tomar posse dos teus talentos e realmente manifestar eles, seja dentro do teu trabalho, seja dentro da tua empresa, seja dentro do teu negócio, indiferente do que você faça. Transformar esses talentos em forças produtivas, realmente. Bom, eu tinha pensado... Deixa eu dar as dicas, fale aí, depois na sequência já vou dar 2 dicas aqui. Uhum. Tá. Eu tenho uma atividade de autoconhecimento. Acho que autoconhecimento é a base, né? Sem autoconhecimento, você não consegue se reconhecer. Não tem como identificar habilidade se você não conhece. Como assim? Não tem sentido, né? É inviável. Tem uma atividade que a gente chama de curtograma. Não sei se você já ouviu falar. E aí você coloca ali... Esse nome não. Aí você coloca ali, o que eu gosto de fazer, o que eu faço, mas não curto, o que eu faço, mas eu gosto, né? Aí tem lá 4 quadradinhos, depois até quem quiser, eu tenho esse curtograma, eu posso só me mandar uma mensagem que eu envio esse curtograma para vocês, que é uma ferramenta de autoconhecimento que dá para você refletir ali em coisas, né, que você nunca refletiu, de habilidades, de competências que você tem. Só que eu tô sentindo de falar uma outra coisa que não é isso que eu tinha preparado para falar. Que eu veio agora de eu compartilhar isso. Acho que precisa conversar com a criança interior, com essa criança que foi ferida lá atrás, e de resgatar o que essa criança gostava naquela época, o que essa criança parou de fazer, porque alguém falou que não podia, que era errado, que isso não ia dar futuro, sei lá qual motivo seja, pode ser por N motivos, mas de você tirar um tempo de conversar com a sua criança interior, que você vai ter muito fragmento, muito conteúdo a ser trabalhado a partir do que ela vai te falar. Exatamente. Não sei se você ia falar isso, mas... Não, mas já falou, beleza. Ia falar isso, mas já falou primeiro, então tá... Mas daí você já emenda na sua fala, então. Já emenda aqui. A Tíria tá falando aqui, que ela não acredita em talentos. Que ela acredita na inteligência humana. Eu sou do mesmo princípio, Tília. Acredito na inteligência humana também. Sim, resgatar o prazer, é bem isso mesmo. E não só resgatar o prazer, mas vamos botar, seja talento, é mais fácil as pessoas identificarem quando a gente fala talentos. Quando a gente fala inteligência humana, vai para um lugar que não é do senso comum. Agora, quando se fala em talentos, nós estamos falando de um lugar que todo mundo reconhece. Mesmo que lá no fundo seja a inteligência humana. Esse talento faz parte da inteligência humana. Então, a ideia é justamente falar nessa linguagem, que é o lugar comum onde todas as pessoas que a gente vai comunicar agora vão entender, que é justamente essa questão de talento. Mas super concordo contigo. E eu conheço essa atividade, mas com outro nome que você propôs. E eu tenho uma outra que eu também tenho uma ferramenta que é muito legal. E eu vou dar 2 indicações aqui. Sua. Isso, que é da criança interior. Não da criança interior. Aqui, ó. Quem quiser, recomendo ler este livro, Ikigai, tá? A Tia está falando, tem que desconstruir a noção de talentos como algo dado. Não, o talento não é dado. O talento é inato da pessoa. Que acho que a Tia chegou aqui depois. A gente estava falando que o talento é algo inato, algo que nasce com a pessoa. É aquilo que é visceral nela.
E muitas vezes uma é facilidade para fazer algo que exatamente. ela vai lapidando ao decorrer da vida, né? Eu tenho mais Uhum. facilidade com língua portuguesa do que com matemática, é uma habilidade, enquanto outros têm uma Sim, facilidade. Não que mas eu não como são possa números, aprender exatamente. matemática, eu posso também, Uhum. né? Uhum. Posso aprender, mas eu tenho uma facilidade maior com outras coisas, com português, enfim. Um exemplo. Pode deixar que eu vou escrever. Deixa eu te me escreve, Dani. A Antônia aqui está perguntando se existe alguma técnica específica para conversar com a criança interior. Tem várias técnicas, Antônia, várias técnicas. Uma delas, por exemplo, é a própria hipnose clínica, e é uma que você pode fazer para conversar com a tua criança interior. Tem alguns tipos de meditação que você pode usar para conversar com a criança interior. No caso do próprio Theta Healing, tem técnicas que você pode fazer para conversar com a criança interior. Na perspectiva da psicologia, com certeza também existem técnicas para se conversar com a criança interior, né? Eu, assim, existem, mas é um processo que você pode fazer sozinha, no seu Uhum. quarto, né? De você fechar o olho e de você se ver mentalmente de frente com a sua criança, num lugar Uhum. que você imagine que você está num lugar que você gosta, né? Deixa um ambiente propício para isso, né? Um ambiente calmo, um ambiente que você se sinta segura. E aí você fecha o olho e projeta essa criança, né? Imagina Uhum. você pequena e aí você começa a ter um diálogo com essa criança, né? Existem, né? Na internet tem bastante também pessoas que conduzem essa Vamos fazer conversa, assim, né? Antônia. Antônia, eu tenho uma meditação guiada que é justamente nessa perspectiva de conversa com a criança interior. Então, depois me manda um direct que eu disponibilizo ela para ti. Mas o legal sempre é ver o objetivo. Vou conversar com a minha criança interior. Beleza, o que você quer conversar com ela? Qual é o Sim, objetivo dessa conversa? O que sim. você quer resgatar? Então, tem todo um panorama por trás para te levar o motivo que vai fazer com que você queira conversar com essa criança interior. Sempre pensando que é uma perspectiva de resgate. Pode ser você resgatar alguma coisa positiva, você resgatar para ressignificar algum momento que não foi tão legal. Então, entender um pouquinho dessa perspectiva. Mas depois manda um direct que eu antes, né, falo melhor. A Tília estava dizendo aqui que isso é inteligência. Perfeito, Tília, isso é inteligência. Inteligência mesmo. Nossas inteligências natas. Mas só deixa eu terminar aqui de falar, daqui a pouco dá o nosso tempo, essa minha recomendação aqui, o Ikigai, tá? Esse livro maravilhoso. E eu tenho esse exercício separado também, que é para descobrir, na verdade, as suas... O Ikigai, vou ler aqui rapidinho, ó. Segundo os japoneses, todo mundo possui Ikigai. O que, na verdade, o que é o Ikigai, né? É essa consciência que todos carregam dentro de si, mas que ainda ficam procurando, como se fosse algo externo. Então, o Ikigai é essa inteligência, como disse bem disse a Tília, é essa inteligência interna que é nativa em todos nós, de manifestarmos aquilo que melhor nós sabemos fazer no mundo. E isso proporciona com que as pessoas que vivam conectadas com esse propósito maior, elas acabam tendo maior felicidade, inclusive tendo maior longevidade na vida. O Ikigai, ela vem essa filosofia e esse método vem da cultura japonesa e, inclusive, de um dos lugares onde, no mundo, a longevidade e a perspectiva de vida e de felicidade da população é maior. E então ele é um exercício legal. Também quem quiser, me manda um direct que eu compartilho com vocês, que eu tenho ele no mini e-book, de como fazer esse preenchimento para achar e resgatar isso que você tem lá dentro, que muitas vezes está perdido.
que é verificando as tuas paixões, a tua missão, a tua vocação, entrelaçando isso com a tua atual profissão, para tu conseguir chegar nesse ponto de dizer, opa, isso aqui é meu, e isso posso entregar para o mundo. Né? Ótimo. Então, legal. E deixa eu ver que temos mais alguns minutos. Temos mais alguns minutinhos. E daí, você queria complementar alguma coisa? Quer falar? Ainda sobre a criança interior. Vamos lá. Pensar, né, no objetivo, eu acho que nesse primeiro contato é entender o que ela tem a dizer, né? Observar se ela está próxima, como que você vê ela nesse espaço, se está distante, se está próxima, se rola, né? Enfim, é mais isso, se ela está feliz, se ela está triste, né? Então, basicamente, e isso é uma coisa que é quase como um sussurro do inconsciente quando você se permite, se entrega nesse processo, né? Então é simplesmente falar, né? Olha, faz muito tempo que eu não converso com você, mas hoje eu quero te escutar. O que você tem para me dizer? O que eu deixei nesse tempo todo? O que eu perdi? E aí ela vai falar para você, só que assim, isso também precisa de um certo caminho já dentro do autoconhecimento, porque tem pessoas que não conseguem se permitir, né? Às vezes não conseguem relaxar. Sim, que vai precisar da ajuda de um profissional. Estava conversando com uma cliente esses tempos, que daí fizemos uma atividade, uma coisa, e ela acessou um lugar que ela só tinha lembranças ruins da infância. Sabe? Tinha situações traumáticas, assim, tinha problema com o pai alcoolista. Tinha problema com o pai alcoolista, enfim, uma série de situações que ela não tinha nenhuma lembrança positiva da vida, da época de infância. Enfim, isso estava causando problemas nela atualmente, tal e tal, na parte profissional. E foi ver, no fim das contas, ela conseguiu acessar uma série de informações de como ela era feliz quando ela era criança, das coisas que ela brincava, das coisas que ela fazia com as irmãs, sabe? Acessou um lugar de uma felicidade pura e genuína que ela não lembrava que tinha tido. E muitas vezes isso acaba reverberando na nossa vida, de uma forma assim extremamente, como tu falou, nefasta, negativa mesmo, tóxica, né? Sim, sim. E é bem complicado. Entendo. Então, se tiver dificuldade, busque ajuda profissional, porque vai precisar de um processo ainda até que você consiga ter esse diálogo, estabelecer esse diálogo com sua criança. Sim, nem sempre é tão, às vezes eu falando, né? Parece que é uma coisa super simples e tal, não que não seja simples, só que para algumas pessoas, às vezes, elas estão tão bloqueadas, tão cheias de crenças limitantes que vai precisar de uma ajuda profissional. Vai precisar de ajuda, exatamente. Era isso que eu tinha para falar. Legal. E pegando, né, a pergunta lá da Leda, lá no começo, antes que acabe o nosso tempo, como identificar os talentos? Uma das técnicas, uma a Sabrina comentou, outra eu comentei aqui, que é o Ikigai, para você conseguir recuperar isso. E o Ikigai, ele vai além dessa questão dos talentos e dessa inteligência, desse lugar, daquilo que é inato, mas ele engloba todas as esferas da tua vida, para você conseguir pegar isso e botar em prática. E aqui vão 5 perguntas, quem tem papel e caneta aí na mão, se quiser anotar, 5 perguntas que você pode se fazer para buscar identificar esses talentos que você tem. Eu trouxe elas anotadinhas aqui. A primeira pergunta é: teus desejos. Que tipo de atividade você acorda pronto para fazer? Sabe aquela coisa que tu, de segunda a sexta, você acorda tarde porque tem que sair para trabalhar. Chega sábado e domingo que você não tem nada para fazer, entre aspas, né, de trabalho, você acorda cedo para fazer aquela coisa. Então, aquilo que te dá desejo de fazer. Primeira pergunta é essa, para você identificar aí
os teus talentos. Segunda pergunta, aprendizagem rápida. Quais tipos de atividades você consegue aprender quase que intuitivamente? Então, vai falar de um assunto, é aquele assunto que, opa, rapidinho tu aprende. É um bom indício que o teu talento pode estar correlacionado a esse assunto. Terceira pergunta para te fazer, sobre o fluxo. Em que atividades você está tão envolvido que o tempo passa que tu nem vê? Quando tu entra literalmente em flow. Que coisas são essas que você faz que simplesmente tu não vê o tempo passar, entra em flow quando faz e então, é um outro indício que ali pode estar os teus talentos. Quarta pergunta. Durante quais atividades você revê momentos de excelência na tua vida? Então, coisas que tu já fez, que te saiu super bem fazendo aquilo. O que você estava fazendo? Pensa nisso também. É um outro indício de como descobrir ali teus talentos escondidos. E a quinta, e não menos importante, pergunta para te fazer é: quais atividades que te dá aquela sensação que tu pode ir mais além? Eu posso fazer mais do que isso. Eu posso fazer um pouquinho mais. Quais atividades que você faz que tu diz, não, mas isso aqui tem mais dentro de mim para me dar de mim para essa atividade? Também é a quinta pergunta para você se autofazer, né? Autorrefletir, para identificar os teus talentos aí inatos que podem estar escondidinhos aí em algum lugar. Faz sentido, povo? Então essas 5 são, acho que, as 5 principais que ajudam a pessoa que quero tentar aqui descobrir os meus talentos. Se fazendo essas 5 perguntas, já é um bom indício de como começar a identificar eles. Eu acredito que talento é uma coisa mais prática do que a gente supõe, né? É uma coisa que envolve comportamento, é assim, é na ação, não é uma coisa tão abstrata quanto a gente pensa. Porque justamente tem esse senso comum de talento, que nem a gente falou, um dos significados são pessoas que têm dons artísticos, né? Ah, é pessoa talentosa, que tem algum dom. Não, gente, é mais prático, é do dia a dia, é tão corriqueiro que passa desapercebido, né? Faz parte da inteligência, mas ele vai se mostrar por meio do que a gente faz no nosso dia a dia, tá aí na sua cara. Tá aí, exatamente. aí. Outra pergunta é tá que ali, ó, batendo na tua cara, olha o teu talento aqui. Tá ali, tá ali, esfregando na sua cara. O que as pessoas falam que você faz bem? Né? Geralmente as pessoas falam, né? Às vezes você faz uma comida gostosa, um prato gostoso. E quer né? ver um bom exemplo nisso? Muito bom, né? Às vezes a gente vê mais fácil quando o outro aponta do que a gente propriamente consegue identificar. Traz isso para você. Exatamente. Falar? Porque é essencialmente humano, exatamente, essencialmente humano. Então, eu ia comentar, porque daí a pessoa pode dizer, mas dá um exemplo de um talento que eu possa ter e que eu vá empregar no meu trabalho. Isso ninguém perguntou. Eu já estou imaginando aqui, porque tem gente que está pensando isso. Tá, mas um exemplo que tu pegou, cozinhar. O que cozinhar tem a ver na minha atividade? Eu trabalho com vendas, eu trabalho com... Sou advogada, sou qualquer coisa. Que não tem nada a ver com cozinha. Não tem nada a ver com habilidade né, e com talento de cozinhar. O que este diabo deste talento vai me ajudar no meu trabalho? Tem gente pensando nisso agora. E para você que pensou nisso e não teve coragem de botar aí nos comentários, eu respondo. Quais habilidades você precisa ter para ser uma boa cozinheira na hora que você está cozinhando? Como é que você se identifica? Você é uma pessoa paciente? Porque para cozinhar é uma arte. Você precisa ter paciência, porque a comida não fica pronta assim no estalar de dedos. Não é micro-ondas. Aqui eu estou falando da cozinha
boa de botar a mão na massa. Para cozinhar, tu vai lá e vai picar o alimento. Primeiro, a cozinha, o ato de cozinhar, a arte de cozinhar já começa na escolha dos ingredientes. Você vai lá, escolhe, vai no mercado, vê qual é a carne, qual é o legume, qual é o isso, qual é aquilo outro. Quando tu chega em casa, tem todo aquele ritual que a pessoa que normalmente gosta de cozinhar vai ali, limpa, prepara, pica, deixa separadinho ou faz na hora, cada um tem o seu jeito. Vai lá, começa a colocar os ingredientes na panela ou no forno, não sei o quê. Vai ali, olha de vez em quando, tempera. Existe todo um ritual em cima da pessoa que gosta de cozinhar. Ok, você precisa ter calma, você precisa ter paciência, você precisa ter atenção. Uma série de habilidades você executou na hora que tu estava ali desenvolvendo aquele talento, estava manifestando aquele talento. Todas essas tuas habilidades, de ser calma, de ter atenção, de saber fazer boas escolhas, de fazer uma coisa com amor, podem ser reportadas para a tua atividade. Ou seja, é você usando o seu talento e as habilidades de fazer o seu talento de cozinhar em qualquer atividade que você faz. Então, na hora que tu tá naquele estresse do caramba lá no trabalho, ou na atividade profissional que você está fazendo, invoca a pessoa que cozinha. A cozinheira! Invoca a cozinheira que tem dentro de ti e diz: olha, não é que essa cozinheira aqui pode ter mais calma, pode enxergar esse lado desse jeito. Adorei! É uma forma de usar os teus talentos, e aqui não precisa ser só cozinha, pode ser qualquer coisa, gente, que você gosta de fazer. Por exemplo, tem gente que ama jardinagem, né? A minha mãe é uma que gosta de cozinhar e gosta de cuidar das plantas. Minha mãe também. Tamo junto, minha mãe também. Ama. Então, assim, pessoa que vai cuidar ali, botar a mão na terra, vai plantar, é todo um ritual que tu faz também. E tudo aquele ritual que tu faz, tu pode incorporar em outras coisas que tu faz na tua vida. Não significa que você tenha que virar um cozinheiro. Mas você se apropriar daquele teu talento, daquelas tuas habilidades, daquilo que tu ama fazer e começar a empregar em outros pontos da tua vida também. Com a mesma felicidade que você faz quando tá cozinhando, quando tá plantando, quando tá desenhando, quando tá cantando, quando tá fazendo, sei lá, o diabo que você ama fazer. Traz, né? Traz pro chão, traz pro chão. Você gosta de cozinhar? Pega, o que eu preciso, né? Na prática, no comportamento, na ação, o que eu preciso de ter, de fazer para eu conseguir ter um resultado bom com isso? Aí você vai escrever. Se você não tiver muita dificuldade de identificar em você, pergunta para as pessoas, tenta lembrar do que falam, né? Do que você faz bem. No seu trabalho, muitas vezes as pessoas estão apontando para você, não é de todo ruim, as pessoas não só apontam o que tem que melhorar, muitas pessoas falam também o que você faz de bom. Mas aí é aquela mania de ver só o negativo. O que eu tô fazendo de errado? Principalmente no trabalho, o que eu tô fazendo de errado? Vão me demitir, vão não sei o que, vão não sei o que lá. E tu não foca no que tem de bom, tu foca só no ruim. Volto lá no início da nossa fala. Pega seus clientes, né? Cliente dá tanto feedback bom às vezes também ruins, mas também, né, tem os que dão um feedback positivo. O que eles falam? Pergunte mais quando essas pessoas falarem. Nossa, obrigada, você foi atenciosa, mas o que eu fiz que você percebeu isso em mim? Vai se aprofundando mais, não tenha vergonha de perguntar para as pessoas, né? Gente, tem técnica para isso, seja para você aprimorar as suas habilidades para empregar na atividade econômica que você já faz, ou para transformar, que daí também as duas perguntas lá do começo, uma eu já respondi, como empregar o teu talento, essas tuas inteligências na tua atividade econômica atual, e a outra transformar muitas vezes isso numa atividade econômica também, seja a principal ou seja uma secundária. Por que não? Então, e por que não o que você ama fazer, aquilo que você faz com o pé nas costas, não pode se tornar uma forma de remunerar também? Então, essa é a grande dica. Eu, particularmente, trabalho justamente ajudando pessoas a se encontrarem nesse ponto.
e mais um monte de coisa, identificar os claro. talentos, né? As Exatamente, habilidades. você identificar os talentos, as habilidades, focar nisso e aflorar, despertar o que tem de melhor. Porque não é focando, tipo, eu vou correr que nem um louco para melhorar, para ser melhor do que o fulano. Só que o fulano tem outro talento, ele tem outras habilidades, ele tem outros paranauês, que você vai ficar só correndo atrás do rabo. Tem outra história, outros. É Ixi, não tem uma nem outra como. realidade. Então, olha para Tem que ser dentro. melhor, tem que ser melhor porque a gente foi ontem, anteontem, né? A competição é com a gente Temos mesmo, né? Com a gente poucos mesmo. minutos. Daqui a pouco já vamos fazer Ah, aquele é. print aqui antes que entre na contagem regressiva, galera. Quem se sentir à vontade, dá um print aqui também na tela pra gente, né? Compartilha aí como é que foi a live, nos marca, né? Compartilha, né? Ajuda a levar para outras pessoas também essa questão, porque realmente, principalmente nesse momento, é uma questão muito importante. O autoconhecimento, começar a dar valor àquilo que você tem de mais valor. Ao invés de só olhar o negativo, o que eu tô ferrado, eu tô não sei o quê. Não. Começa a olhar para o positivo que tem dentro de ti. Começa a manifestar esse positivo para fora. Pro teu bem, pro bem de todas as pessoas que estão à tua volta, pro bem da humanidade, sabe? Empregar isso de forma genuína é a melhor coisa que alguém pode fazer pela sua própria vida.